Analisamos semana passada dois textos de difícil interpretação ou de interpretação equivocada. Quais foram esses textos? Mateus 11, não é isso? Mateus 11, de 3 a 15, que Jesus fala que o reino de Deus é tomado à força. Aí o que nós entendemos disso? O que nós aprendemos disso? Nós temos que sacrificar o nosso eu, a nossa vontade. Tem que ser uma atitude radical. Quer entrar no reino é radical. Quando ele fala, eu vou usar a força, não é para invadir o reino, é para me obrigar a entrar no reino. Eu não entro no reino de qualquer maneira ou de qualquer forma. Eu tenho que estar fortemente disposto a entrar no reino. Entrar no reino de Deus tem que ser com força. Aí depois falou, João Batista é o maior homem nascido de mulher, mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. O que isso quer dizer, igreja? E João Batista não era do reino. Tudo bem, evangelista. Com toda correria, memória tá boa. Jesus quer dizer o quê? Nunca houve um evento da magnitude, do tamanho do reino. Não estava no reino, exatamente. A questão não era de João Batista, era que o maior evento não tinha acontecido com João Batista. Ele não fazia parte desse evento. Não fazia parte. Tipo assim, passou o carro de som anunciando uma festa. Não quer dizer que ele vai estar na festa, ele só está anunciando. João Batista era isso, ele estava anunciando o reino, mas ele ainda não estava no reino. E hoje nós vamos falar sobre alguns presentes, alguns dons que o reino trouxe, algumas bênçãos que o reino trouxe para nós. O que foi que o reino trouxe para nós? O reino veio, e se não fosse o reino de Deus, tais bênçãos, tais dádivas, dons, não teriam vindo. Primeiro, muito bem, você tem que parar de observar lá em casa, quando estiver estudando. Primeiro dom. O que é dom, igreja? Presente. O que é dom? Presente. O primeiro presente, a primeira coisa que o reino trouxe foi salvação. Se não tivesse reino de Deus, não teria salvação. Quem não está no reino, não se salva. Qual foi o pedido do ladrão para Jesus? Quando entrasse no reino. Lembra de mim quando entrares no reino, no teu reino. O ladrão entendeu, opa, tem salvação. Então, queridos, a primeira bênção que o reino trouxe foi salvação. Salvação que o reino trouxe. Vamos ver alguns textos? Esse aí eu vou pedir. Começa aqui na evangelista Vânia. Os demais abrem porque o texto é longo. Vamos lá, Marcos capítulo 10, de 17 a 30. Então a evangelista Vânia começa, vai no Tiago Joaquim, vai no evangelista, vai na irmã Sônia, vai na irmã Virgínia, vem na Monique, até dar o 30. Marcos capítulo 10, de 17 a 30. Deixa todo mundo achar aqui. Ah, pode. Marcos 10, 17.
Aí Jesus começa falando sobre o reino. O moço rico fala, que deu você para herdar a vida eterna? Jesus começa falando, olha, é salvação. A vida eterna vem pelo reino. E aí quando os evangelhos falam de salvação, a ideia deles é uma bênção presente e escatológica. O que é escatologia, igreja? As últimas coisas desse tempo presente. Salvação é sinônimo de vida eterna. A entrada, a participação do reino de Deus na era descrita meramente em termos de alguém salvar a sua verdadeira vida. A ideia é essa, salvação é você salvar a sua vida. O reino de Deus, quem entra no reino de Deus, está falando, estou salvando a minha vida. Vamos ver outros textos aqui? Já Joaquim, lê para mim, por gentileza, Lucas 20, versículo 34. O evangelista leu 35 e 36. Lucas 20, 34, Tiago Joaquim. O evangelista 35 e 36. Era salvação presente e escatológica, envolve todo o homem. É todo homem, todo ser do homem está envolvido nessa salvação. É uma salvação da totalidade do ser humano, do homem, da pessoa. Não é parte. Não são algumas coisas, algumas áreas que serão alcançadas pela salvação. Lucas 20, 34 e o evangelista Lucas 20, 34 e 36. A Virgínia pode já procurar Mateus 25, 34 e 46. A Virgínia leu 34 e a Emassona leu 46. A Emassona está comigo aí? Tá, divide aí então. Bom, então, Lucas 20, 34. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se dar-lhes em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, o que acontece? A salvação, quem entra no reino, tem a sua vida completamente mudada, transformada. Os costumes da terra não farão parte dos costumes do céu. E aí, essa mudança não é só no fim do tempo, escatologicamente falando, mas é desde já. Algumas culturas, alguns costumes não podem mais ser parte da sua vida. Desde já tem que começar a tirar da sua vida. E o que é a salvação? A salvação se divide em dois pontos. Primeira coisa, queridos, a pessoa salva entende-se naturalmente que é uma pessoa que tem a vida eterna. O que quer dizer vida eterna? Livramento da mortalidade. Você não morre mais. A morte não faz parte mais da sua vida. Pastor, não entendi. O que Jesus fala em João? Aquele que, ainda que morra, ressuscitará, viverá. Porque eu sou a vida e a ressurreição. O reino quer dizer isso, olha, o império das trevas que Satanás comandava e que ameaçava os homens com a morte. A morte não é de Satanás, ele ameaçava a pessoa com a morte. Chegou ao fim com a chegada do reino. Então a primeira coisa que o reino significa, a vida eterna significa o fim da mortalidade, da mortalidade do homem, a posse da imortalidade. O homem agora se torna imortal. Certo? Vamos ver Mateus 25, 34, depois 46. Lê agora o 46, isso, 46. Então, salvação, vida eterna, reino de Deus significa gozo, coisa boa, alegria, tranquilidade, fim das fraquezas, fim das doenças, fim das limitações humanas, tudo aquilo que nos leva à morte, acabou, não tem isso mais. Cada dia que você passa, né, alguns não gostam, outros gostam, isso aí, o crente que entende a palavra gosta, cada dia que passa é um dia a menos para você viver na terra. Uma vez eu falei com uma pessoa aqui da igreja,
Você está perto de morrer. Deus me livre, pastor. Isso por quê? Você não acha bom morrer, não? Está errado. Você tem que gostar de morrer. Né? O cristão tem que gostar de morrer. Lógico que a gente pensa no filho, pensa na filha, pensa no marido. Ou alguém, por pensar no marido, quer morrer mesmo, né? Ele está pensando no marido, eu podia morrer de uma vez. Mas o que é interessante é o quê? Que estamos nos aproximando do reino de Deus. E o morrer é lucro. Exatamente, morrer é lucro. A gente tem que entender isso. Nós não conseguimos entender isso. Por que a gente não entende isso? Porque às vezes nos apegamos demais às coisas materiais. Vamos imaginar o seguinte, queridos. A visão que nós temos que ter da nossa vida e do reino é o seguinte. Todos nós, até o João, foi recrutado para ir numa guerra lá no Japão. Brasil contra Japão. Aí foi Esté, foi Yasmin, foi Marcela, foi Início da Silva, todo mundo. Irmã Sônia, Monique, todo mundo convocado, todo mundo. E essa guerra durou 1 ou 2 anos, certo? Lá você teve que dormir, não é? Você teve que montar uma casa, uma cabana, sei lá. Você teve que fazer de tudo, era uma guerra. Você quer ficar lá no Japão? Você está doido para acabar a guerra para voltar, porque aqui que é o seu lugar. A vida cristã é essa. O seu lugar é onde? No céu. Você está doido para acabar esse momento aqui para você ir para o céu. A verdade é essa. Nós não conseguimos ter essa visão correta do que é vida no reino de Deus. A gente não consegue ter essa noção. Vou dar um outro exemplo? Vamos lá, vamos profetizar na vida da Virgínia. Ela ganhou uma casa de 180 mil. 3 suítes. O que ela... Carol, você vai mudar dia 5. Ela vai ficar triste porque vai sair da casa dela? Você da minha casa. Ela vai ficar doida para dar dia 5. Ela está querendo que dê dia 5 porque está indo para uma casa melhor. É essa visão que nós temos que ter. O reino de Deus é vida eterna, é salvação, é o fim de nossas doenças, é o fim da possibilidade de pecar. Aí quando Jesus fala de salvação, ele se refere até que ele veio buscar as ovelhas perdidas de Israel. A ideia de salvação, ele tem como que as pessoas se perderam. Parou aonde? Monique, lê para mim Mateus 10, 6. Marcela, lê para mim Mateus 15, 24. Poliana, lê para mim Lucas 19, o 9 e o 10. E Fernanda, comigo aí? Fernanda, lê para mim Ezequiel 34, 16. E a Esté, Ezequiel 34, 22. Qual é a ideia quando Jesus fala de salvação de perdido? Vamos lá, Mateus. Mateus 10, 6. Mateus 15, 24. Então qual é a ideia de Jesus aqui? Que ele fala, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual é a ideia de Jesus de uma pessoa perdida? Alguém que se perdeu do caminho. Às vezes eu já confrontei com isso. Eu falava, fulano, você tem que ser salvação. Não estou perdido, não, você está perdido. Você não está indo na direção do que Deus quer, você está perdido. Está perdido mesmo. Então a ideia de Jesus de salvação é recuperar aqueles que se desviaram da vontade de Deus. Aí tem um louvor que as meninas cantam muito, perdido na casa do Pai. É isso que você tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar esse cuidado. Eu posso estar dentro da casa do Pai, mas me desviando do caminho. Tem que tomar esse cuidado. Certo? Quando o texto é Lucas 10, Lucas 19, 9 e 10. A ideia era o que de Deus? Que a descendência de Abraão herdasse o reino de Deus. Só que tem que a descendência, os filhos, os netos, eles se desviaram, não seguiram mais o caminho que Deus tinha traçado. Não foram fiéis ao projeto de Deus. Aí Deus suscitou um outro povo. Só que tem, queridos, você está no caminho.
Quando você se desvia do caminho, de uma trilha, está numa trilha no meio do mato, se desvia, você corre o risco de perigos, não é isso? Você está perdido. Vamos dar um exemplo aqui da nossa realidade no Rio de Janeiro. Você vai no Rio de Janeiro, já tem uma cidade com o evangelista, ou chegou perto disso. Você errou o caminho. Se você parar dentro de uma favela, se você voltar, você já está no lucro. Voltou sem carro, sem tênis, meu amigo, já louva a Deus, já está bom. Então a ideia de salvação é que aqueles que se desviaram estavam correndo risco de morte, de perigo. Eles precisavam ser resgatados. Ezequiel 34, 16 e 22. Ezequiel 34, 16 e 22. Enquanto a vós, ó ovelha minha, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gados pequenos e gado pequeno entre os carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto do vosso pasto, aos vossos pés, e beber as profundas águas, senão que elameais o resto com os vossos pés. Então, Ezequiel falou, olha, eu vou buscar a ovelha perdida e eu vou julgar entre ovelha, carneiro e bode. A ideia é o que? Só entra no reino quem é ovelha. Não é ovelha, não tem lugar no reino. E aí, queridos, primeiro, salvação é imortalidade. Segundo, salvação é restauração da comunhão. Se o povo está perdido, o povo perdeu a comunhão com Deus, se afastou de Deus, está longe de Deus. Aí, às vezes o pessoal fala assim, eu já ouvi desviado, fala assim, eu não sou desviado não, desviado é o diabo. Não, você não está fazendo a vontade de Deus? É desviado, você saiu do caminho. Você pode querer até aliviar. Porque, queridos, com todo respeito, um desviado que não se arrepende não volta. O lugar dele vai ser diferente do lugar de Satanás? Não. Então, ele não tem que se preocupar se ele é desviado ou não, ele está fora do caminho. E fora do caminho não tem salvação, não tem vida eterna e não tem comunhão com Deus. Porque a gente quer passar que vida eterna significa eterna comunhão com Deus. Isso que é vida eterna. Eterna comunhão com Deus. Tem Deus, tem vida. Não tem Deus, não tem vida. Não tem vida. Sob circunstância e hipótese nenhuma. Vamos ver a outra bênção do reino, que o reino trouxe também. A dádiva do perdão. Vamos lá, Amélia, lê para mim. Marcos 2,7. Ministras. Salmo 103, 3. Pastora, Isaías 43, 25. Esse texto é bonito, hein? Aí vamos voltar aqui na Vânia. Miqueias 7, 18 a 20. Tem um texto. Evangelista. Não, Tiago Joaquim. Jeremias 31, 31. Ao evangelista, olha, Jeremias 31, de 32 a 34. Aí vamos lá para a irmã Sônia, para a Virgínia. Ezequiel 18, 31. E a irmã Sônia, Ezequiel 36, 20. Aí é uma Bíblia só aí, né? Então, Ezequiel 36, gente, de 22 a 28. Cada um lendo uma aí, vocês duas. E a Monique, lê para mim Ezequiel 18, 31. Vem aqui na Marcela, lê Zacarias 13, 1. Vamos lá então? A dádiva do perdão. Marcos 2,7. Amém? Marcos 2,7. Porque fala ele, porque fala ele, deixa na hora. 36. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão o único que é Deus. Então Jesus já falou, ó, chama o paralítico e perdoa os seus pecados. Opa, mas é blasfêmia.
Não, só Deus pode perdoar, mas eles não estavam lembrando, e eles não aceitavam que a vida de Jesus era a chegada do reino. E quando o reino de Deus chega, chega o perdão junto. O próximo texto é Salmo 103, versículo 3. Pois ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e o que te sara de todas as tuas enfermidades. É ele que te perdoa de todas as suas iniquidades. Esther, procura aí Marcos 1, 4, tá, Esther? Marcos 1, 4. Agora Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, aí está falando o quê? Uma das bênçãos messiânicas, quando a gente fala bênção messiânica, bênção que vem do Messias, é o perdão. O perdão veio, se vocês observarem interessante, eu vou exagerar, mas alguém lembra Salmo 32, 1, que ele diz? Bem-aventurado? Não, isso é o 1. Aquele que Deus encobre a iniquidade. Porque o perdão da iniquidade só ia acontecer quando o reino viesse. Tudo que aconteceu no Velho Testamento era um cobrir o pecado. Era um camuflar o pecado em relação à ira de Deus. O sangue de bode, de carneiro, era para que Deus não pesasse a mão. O pecado só seria perdoado no reino. Aí João Batista olha Jesus. Isso aí eu vou falar, mas é difícil também. João 1, 29, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o único que podia tirar o pecado. Antes o pecado era coberto. Com o reino de Deus, tira o pecado. Então aí, eu já encontrei pessoas que falam, pô, pastor, eu já pequei demais, eu tenho jeito. Tem perdão. Deus só não perdoa o pecado que não é confessado. Você não confessou. É uma mentirinha. Não confessou, meu querido. Confesse o seu pecado. Aí é blasfêmia com o Espírito Santo. É outra coisa. O cara está atribuindo. O que é blasfêmia do Espírito Santo? Já falei isso uma vez. É atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás. Vamos supor aí que a Poliana entra no mistério. Alguém fala, isso é coisa do diabo. É diabo puro, meu amigo. Você arrumou briga. Você arrumou briga. E aí, se você falou consciente, não tem perdão. Mas Fala sem saber. a primeira vez que eu entrei na igreja pentecostal, era igualzinho uma curva, assim. Estou falando que mas quem não está acostumado não sabe. Não, mas tem aquele versículo. No tempo da ignorância, né, que Deus não leva em conta. Porque se Deus levasse em conta o que a gente não sabia, não tinha perdão para ninguém. Mas você está consciente, é um estudante da Bíblia. Você sabe que o Espírito Santo tem uma multiforme de ação. Você considerou aquilo obra demoníaca, você viu que foi o Espírito Santo? Meu amigo, você tem problema sério. Sério, seríssimo. O próximo versículo é. Olha onde. Isaías 33, 24, pediu alguém? Não, né? Não, pediu não. Miqueias, né? Miqueias 7, de 18 a 20. Mas quando isso ia acontecer? Esse perdão absoluto no reino. No reino. Uma dádiva presente aqui. O povo de Israel, João Batista, Davi, não experimentou esse perdão, o tirar o pecado. Não experimentou. Nós, na época do reino, estamos vivendo essa bênção. Jeremias 31, 31. 31.
conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e o escreverei no seu coração, e eu serei o Deus, e eles serão o meu povo. Opa, ele fala, olha, farei um novo conselho, uma nova aliança, não como aquele que eu fiz no deserto, saindo do Egito. Eu colocarei a minha lei nos seus corações. Como que ele faz isso hoje? Espírito Santo de Deus. É uma nova lei, é uma nova aliança. Através de quem? De Jesus Cristo, através do reino de Deus. O projeto de Deus, queridos, era esse: pegar Israel e falar, ó, eu sou o Deus de vocês. Tá bom, Israel? Eu sou o Deus de vocês. Quando Israel começa a pedir um rei, Israel estava falando o quê? Nós não queremos este reino sobre nós. Nós não queremos. Nós não queremos a teocracia sobre nós. Nós não queremos que Deus governe sobre nós. Hoje, o que o cristão fala? Alegre sorridente, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Israel fala, não, eu quero ser livre. O cristão fala, não, eu não quero ser livre. Eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu abro mão de tudo. Eu quero ser súdito desse reino. É isso que está falando uma nova aliança. A lei não estaria mais, olha que coisa bonita, não estaria escrito mais na pedra, mas estaria escrito. Agora puxa pela sua memória, meu querido, essa coisa é linda. Quantas vezes você teve numa situação, ou de prova ou de tentação, que a palavra de Deus veio viva na sua mente? Quantas vezes? Essa palavra está escrita no coração. É isso que Jesus está falando. Vamos ver outro texto? Às vezes a gente nem lembra. Nem lembro. Às vezes você está. Quando minha mãe faleceu, foram alguns irmãos lá, eu morava no Mato Grosso, me confortar. E é difícil confortar pastor. Para falar o que pastor? E eles leram aquele texto de Josué capítulo 1, eles leram do 6 para baixo. Só que Deus ministrou no meu coração, versículo 5. Falou, meu servo Moisés é morto, mas eu sou contigo. Naquela hora Deus falou o seguinte, olha, o Deus da sua mãe não foi para a sepultura com ela, está aqui com você. Ficou mais preocupado. Minha mãe era um referencial de uma mulher de Deus para mim. Uma mulher que lia muita Bíblia, muito entendida. Era um referencial, eu aprendi tudo que eu sei da vida devocional, eu vi minha mãe fazer. Então quando minha mãe morreu, eu disse, e agora? E agora, gente? Não faço. Aí Deus falou, não. Deus da sua mãe, eu sou Deus, e eu estou vivo. Só ela, assim como Moisés morreu, e eu fiquei com Josué, sua mãe morreu, e eu estou contigo. E aquilo me confortou o coração. Aquilo me confortou o coração. E queridos, quando você tem um espelho na casa, um referencial na casa, como foi meu pai, minha mãe, quando você perde, você fica maquiado. Você fica sem. Uma vez, eu até abri meu coração aqui, quase nunca falei isso. Meu pai morreu, né? Meu pai morreu e eu não cheguei a tempo. Eu morava no Oiapoque, meu pai em Goiás. Eu recebi a notícia na quarta que meu pai morreu. Peguei um avião, peguei o ônibus, cheguei no sábado. Tão perto do Oiapoque e Goiás. E no momento de desespero, eu fui lá no cemitério. Cheguei no túmulo do meu pai, comecei a conversar. O que é isso? Tá maluco? Tá maluco? Seu pai não está aí não. Há muito tempo ele não está aí. Não tem nada aí não, pai. Para com isso. Mas foi aquele momento, eu peguei o carro que eu tinha na época. Saí, eu te levei junto, levei. Cheguei lá, evangelista, comecei a conversar com o túmulo. Aí eu falei, que isso? Tá maluco? Mas o que foi? Aquele momento assim de ausência de palavra de Deus. Que na hora que você tem o conhecimento da palavra de Deus, você falou, opa, parou. Aí um dia desse agora, um ano passado, sei lá, passando um aperto financeiro, que aqui na Nova Aliança ninguém passa, né? Aperto financeiro, é só em outra igreja, né, bicho? Né, Monique? Aperto financeiro, só em outro lugar. Aí eu falei assim, que muitos filhos cometem esse defeito, cometia e cometem. Se meu pai fosse vivo, eu não estava passando por isso. E Deus falou assim, o quê? Você falou? Desse jeito.
Meu pai fosse dois, eu ia te abençoar de qualquer jeito. Deus era o seu pai. Eu tinha que usar alguém para te abençoar. Não era o seu pai o provedor, era eu que usava o seu pai para te abençoar. Opa, Jesus. Aí eu lembrei, ué, meu pai morreu, não fui morar debaixo da ponte. Meu pai morreu, não emagreci, dá para perceber, não emagreci, nada disso. Aí, querido, o que acontece? Às vezes nós associamos a nossa boa sorte, ou a nossa prosperidade, ou o nosso sustento, a A ou a B. Não, Deus tem que usar alguém. Não vai ficar caindo com arroz e feijão do céu, tem que usar alguém. Então, o que Deus queria passar para Israel era isso. Olha, Israel, se eu for seu rei, nada lhe faltará. Nada vai te faltar. Mas Israel falou, não, eu quero um rei que eu vejo. Eu estou no monte, eu estou fazendo. Não. Então Israel rejeitou o projeto de Deus. E o cristão não, o cristão aceita o projeto de Deus. E veio o perdão através do reino de Deus. O próximo texto, quem é? Para onde? Aí a Virgínia, Ezequiel 36, 22 a 28. Eu só comentei esse versículo. Olha a palavra pesada. Eu não faço isso por causa de vocês, não. Eu não te abençoo, não é por causa de vocês, Israel. É por causa do meu santo nome. O que os povos vão falar se o meu povo escolhido não for abençoado? Mas você ouvir isso na lata. Mas Israel era um povo complicado. Primeiro dia que caiu o pão do céu. Oh, pão do céu! Segundo dia, pão do céu. Terceiro dia, pão do céu. Quarto dia, pão do céu. Um mês, pão do céu. Era isso. Eles achavam que aquilo já era demais. Aí caiu o colonice, não foi isso? Agora pão com ave, pão com carne. Primeiro dia, glória a Deus. Segundo dia, pão com carne. Pão com carne. Pão com carne. Nossa, pão com carne. Era isso, Israel. Quer dizer, estou falando de Israel, né? Vocês entenderam, né? Não está fugindo. Entenderam, né? Uma vez estava eu e o pastor numa casa com um adolescente, contei isso aqui uma vez. O adolescente chegou pra gente e falou assim, todo dia comendo frango, estou enjoado de comer frango. Meu Deus, manda lá para casa. Estou enjoado de comer frango. O ser humano chega a um índice alto de loucura que se Deus tirar a graça, não sobra um. Não sobra um. A galera do frio está lá. Nossa, que frio. A galera do calor. Nossa, que cara. Vamos trocar, vou mandar vocês para o frio? Não! Não tem jeito, querido. Não tem jeito. É assustador. É assustador. Eu já falei isso, até ter falado isso. Estava muito cansado, trabalhou muito. Queria que o mundo acabasse em casa. Estou morto de cansado. Só quer que eu tire o emprego de você? Não, meu Deus. Não. É assustador. Israel, antes de Cristo, está sendo representado e vivido na íntegra do Israel de hoje. Cruz, aqui quando esquenta, quando chove. Eu falei, minha filha, aqui tudo é bom. Porque esquenta e deu manda-chuva. Imagina se tivesse no Nordeste lá, ó, tudo rachado, tudo morto. Aqui vem, a gente esquenta, vai ter a chuva para refrescar. A gente é grato mesmo. Eu já passei por isso, hoje não. Eu já passei por isso, pergunta a pastora, o evangelista Giovanni, quando tinha só arroz e feijão, eu comia pouquinho assim, não se comer sem carne. Hoje, meu amigo, já tem carne demais do que o tanto de carne que tem. O que perde é lucro, já reservei aqui dentro da carne. E tem que parar com isso, a gente tem que começar a dar graças por tudo. O evangelista comeu picanha de panela de pressão. Eu me dei um para provar, isso aqui já foi picanha. Um dia já foi picanha, agora não sei o que se chama isso aqui. Então, queridos, vamos lá. Para comer aquela galinha de 3 dias na panela de pressão, não vou comer picanha. Continua, irmã Virgínia, o 33, o 23. Eu
paradinho. O que Deus falou aí? Eu santificarei meu nome que vós profanaste. Como que Israel profanou o nome de Deus? Falando mal de Deus, traindo Deus, buscando outros deuses. Quer dizer o quê? O meu Deus não é suficiente. Esse caso aí foi meu caso. Memória ingrata. O ingrato ele tem memória Samuel curta. e Samuel que pediram fogo. Pediram um rei, exatamente isso. Exatamente isso. Não, nós queremos um rei. Aí Samuel falou assim, Senhor, Samuel, eles não estão rejeitando você não, estão rejeitando a mim. Ele não devia obediência a ninguém, não pagava nada a ninguém. Pra que eu queria o rei? Não, e Deus fez uma Porque lista. todo mundo tinha, né? Todo mundo tinha. Aí queria. Esse que é o problema do ser humano. Porque nós não somos todo mundo, nós somos do reino. É verdade. Perfeito. Tem que colocar isso no Face, vai colocar lá. Não somos todo mundo, nós somos do reino. Glória a Deus. E esse que é o problema do ser humano. Eu comparo O muito. que eu vejo, pastor, o problema do ser humano é a ingratidão. E a ingratidão, ela te deixa com a memória curta. Você esquece o que Deus fez. O povo Israel esquecia. A memória deles era curta. Eles tinham QI abaixo do zero. Eles não conseguiam lembrar que eles comiam e bebiam, a água saía da rocha, rodanias desciam, que Ninguém morria de insolação. não morriam, tinha Nem de protetor frio. solar natural. Sem sandálias, Tinha protetor solar natural, tinha aquecedor, tinha tudo. Então é memória curta. E rapidamente eles esqueciam o que Deus falou. Exatamente. E hoje a pior desgraça que eu falo, é a pior tristeza do ser humano, é a memória curta, esquecer o que Deus tem feito. Não, e olhar o do outro. Você está no seu carro. Nossa, meu carro, que benção. Aí passou um Fusion. Ah, isso que é carro. Ué, o seu é o quê? O seu deixou de ser carro quando? Isso que é carro. Aí tá lá o marido, boca aberta, perdão da expressão. Tá com a mulher em casa que o aguenta, que lava a sua peça aí, não só Deus sabe como tá a peça aí no cidadão. Paga uma mulher na rua, isso que é mulher. A na sua casa é o quê? É mulher melhor que aquela, porque essa te aguenta. Mas é isso, o ser humano começa a olhar e começa a desprezar o que Deus deu para ele. E se ele parar para analisar, ele não merece nem o que tem. E até o que, aquela historinha que a grama do outro é mais verde, a lenha do outro é mais gordo. Quando ele vai pegar aquela lenha do outro, é só pena. É só pena, não tem nada de gordo. Continua, Virgínia, por gentileza. Isso aí, queridos, era uma profecia se referindo à chegada do reino de Deus. Monique, pode ler o seu texto, Zacarias, né? Seu texto. 18, 31. Agora Zacarias 13:1, depois Marcos 2:10, para a gente fechar. Naquele dia haverá o que? Remoção do pecado. Não ia se cumprir mais o pecado seria tirado. Tudo isso que está se referindo ao reino de Deus que vem em Jesus. Marcos 2:10 para terminar. Vai lá, Esther. Marcos 2:10. Isso.
Então o que diz aí? Jesus fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o pecado. Ele diz ao paralítico, perdoados são os seus pecados. Os fariseus estavam tão cegos, os israelitas estavam tão cegos, que estavam muito mais preocupados em questionar se Jesus podia perdoar o pecado do que glorificar a Deus porque um paralítico voltou a andar. A cegueira deles era tão alta que o milagre era colocado de lado. Isso aí, qualquer um faz, mas ninguém nunca tinha feito até então. Qualquer um faz, mas ninguém fez. Paralítico andar, cego enxergar, só quando o reino chegou até nós. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos ver a terceira dádiva do reino, a dádiva da justiça de Deus. Amém? Nós estávamos falando aqui desse negócio de gratidão. Asaf, ele começou a olhar a vida do ímpio, né? Começou a murmurar, depois ele foi obrigado a dizer, verdadeiramente bom é o Deus de Israel, bom é o Deus de Israel para aqueles que tinham o coração limpo. E depois ele começou a enxergar o que verdadeiramente é Deus na vida. Às vezes, Asaf ficava olhando, o filho do ímpio fica doente, o ímpio prospera. Aí Deus falou, vem casar, porque eu vou chamar você para uma conversa. Se o ímpio morrer hoje, quanto ele faz? Chegou para aí, Asaf falou, verdadeiramente bom é Deus. a gente olha para a Nova Aliança, igreja Nova Aliança, a igreja tal cresceu, outra não tal. Todas elas têm recursos que foram injetados nelas. Aí, me dá, para eu começar uma igreja, 50 mil. Pô, meu, pode ficar preocupado. E olha que teve um caso aqui no bairro, né? Que o cara recebeu todo o suporte financeiro e não foi para frente. A gente é fruto da graça de Deus. Aí se você olhar para a sua vida, que a gente está no nosso mundinho, com todo respeito a essa expressão, mas se você olhar pessoas com menos idade que você, e o tanto de diploma que o cara tem, e tantas especializações que o cara tem, você vai se assustar. Meu Deus do céu, eu sou um milagre, eu estou vivendo ainda. Eu sou um milagre. E muitas das vezes ganha menos que eu Ganha menos. Mas se você olhar o mercado competitivo lá fora, se você olhar as suas qualificações, você pode falar, cara, como que eu estou vivendo? Como que eu estou vivo? Teve uma família, não sei quando aconteceu, foi 3, 4, 5 anos atrás, uma família foi achada morando no banheiro de São Paulo. Aí foram entrevistar porque estão morando. Não, a gente não consegue pagar aluguel. Todo mundo trabalha, não. O marido trabalha, a mulher trabalha, a avó, a sogra trabalhava. Como não dá? Olha, eu ganho 1.000, ela ganha 900, a outra ganha 800, mas o aluguel mais barato que nós achamos em São Paulo é R$900, e a distância que é do lugar para a gente, onde a gente trabalha, o dinheiro que a gente gasta de passagem, não dá para a gente comer, não paga luz, não paga nada. E às vezes a gente reclama aonde a gente mora. Tem gente que até ganha mais que a gente, mas não tem a qualidade de vida que a gente tem. Aí vai naquilo que a Sara falou, que Deus falou com ele. Gente, aqui tem muita gente que ganha muito mais que a gente. Não tem a mesma alegria que nós temos de viver. E a Rafa falou, pois eu tinha inveja do ímpio. Ele tinha inveja do ímpio, hein? Brincadeira, né? Tá. Tinha Deus, é igual aquele Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você buscar mesmo no original, quer dizer assim, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Quer dizer, eu não tenho tudo que preciso, mas tenho tudo. Não tenho tudo que eu quero. Não tenho tudo que eu quero, mas o que eu preciso eu tenho. Deus dá tudo. Eu não tenho Deus, meu irmão. Deus, a porta formosa, Pedro e João. Pedro e João. Olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu preciso, eu te dou Jesus Cristo, então te dou o nome de Cristo. Porque o que acontece? Uma das coisas primordiais que Deus dá para a gente é segurança. Aí vai lá, Jesus fala muito, ainda que não floresça isso, ainda que os montes se lancem no mar, eu estou seguro, porque a gente cantou agora mesmo. Eu estou seguro, a minha alma não fica parada. Se um rico vê a ação dele despencar, ele vai ficar doido. Começa o suicídio, vai ficar doido. Meu Deus do céu, Quando eu estava conversando com o meu patrão, o ex-batista, cara, o cara tinha 37 bilhões. Hoje, se ele tiver um mísero aqui para ele, é um mísero para a gente, é muita coisa. Se ele tiver 200 milhões, é muito. Olha quanto esse cara não tem. E
como está a cabeça dele? O desespero. E o que deve Eu também, vi porque um russo, os 10 mais ricos do mundo, ele tá ele no tinha meio. 10 milhões, perdeu 3 e se matou. Olha o pobre Com do 3 cara. milhões não dá para resolver. A gente está. É isso que o reino traz. Tranquilidade. Amém? Amém. Vamos terminar nosso Agora, culto. que uma coisa para nós para a gente aprender a não fazer. Quando o Henrique Batista tinha esses 37 milhões, ele era um cara soberbo, um cara arrogante, um cara prepotente. Chegava na mídia, falava, e eu estava vendo no Profissão Repórter, o cara falou assim mesmo, o milionário falou. O Henrique Batista, quando você ganha, inclusive se você ganhar alguns milhões, para que você fique soberbo. Agora cadê isso? Então o que nós temos Só que. que o dinheiro que ele tem ainda, se passa para a gente, né? Também. Ainda estou. E é daqui em casa não glória a Deus. Dividia na igreja inteira ainda também. O dinheiro que ele tem hoje, 1.200 milhões, ele tinha um barco que era 37 milhões. Então quer dizer, para pagar isso tudo para